Bom, primeiramente eu gostaria de dar um breve resumo sobre o que seria o socialismo. O socialismo ele é um sistema que busca a igualdade social e econômica e ele propõe a extinção da propriedade privada, a igualdade de renda, uma sociedade sem classes sociais e etc. É diferente do capitalismo, que propõe uma sociedade dividida em classes e é baseado no acúmulo de bens e lucros. Na visão do socialismo científico, o capitalismo ele é dividido em duas principais classes, os exploradores e os explorados. Nós podemos enxergar isso como a burguesia, que era quem controlava os meios de produção e o capital para os investimentos, e o segundo como o proletariado, que era quem realmente realizava a produção em si. A sociedade dividida em classes acaba gerando uma grande desigualdade social, onde o rico ele tende cada vez a ficar mais rico e o pobre cada vez mais na miséria. Na perspectiva do socialismo utópico, que é baseado na mudança da consciência dos indivíduos das classes dominantes, o socialismo ele até seria como um reformador do capitalismo, equalizando e assim diminuindo bem mais a desigualdade social. Já no socialismo científico, ele nasceu a partir do socialismo utópico, que se baseia no método do materialismo histórico para entender a sociedade do passado e do presente, para estipular uma tendência ao capitalismo. Mas é um bom parâmetro para nós transformarmos a realidade a partir das condições sociais que nos foram dadas historicamente. Agora eu vou falar de como o capitalismo é uma doença que, se não for tratada imediatamente, vai ser muito difícil de conter ela no futuro. Como a gente sabe, o capitalismo é um regime que propõe que as pessoas sejam cada vez mais individualistas e só pensem no seu crescimento próprio. Com todas as ocupações, um capitalista tende a deixar suas horas de lazer de lado e acaba ocasionando num grande desgaste pessoal. Cerca de 30% dos afastamentos no trabalho são causados por transtornos psicológicos, causados principalmente pelo maltratamento no ambiente de trabalho. E seria uma completa mentira se dissesse que um chefe de grandes empresas se preocuparia com a saúde de um funcionário já psicologicamente afetado, quando ele pode simplesmente contratar outro e colocar ele no lugar. Assim, esse ciclo iria se repetir. O funcionário teria suas energias tiradas de si para serem transformadas em lucro. Com esse alto valor de desempregados, sérias crises econômicas seriam geradas. Então, um economista chamado John Keynes criou uma teoria que tinha a proposta de manter o emprego a fim de evitar novas crises. Junto ao economista estava o Partido Social Democrata, e juntos eles planejavam a criação de um Estado democrático que garantia a toda a população o acesso aos serviços básicos, criando um bem-estar social, o que seria causado automaticamente pela garantia do emprego. Também podemos identificar como sociais-democratas os governos adotados por países como Finlândia, Noruega e Holanda a partir da década de 70, onde reduziram a desigualdade social por meio de investimentos na área da saúde e educação. Nestes países, a social-democracia conseguiu o êxito, pois eles têm os maiores índices de desenvolvimento humano, os menores índices de desigualdade social e as taxas de criminalidade e analfabetismo próximas de zero. O modelo social-democrata preza pela prestação de serviços básicos e gratuitos para a população, pois eles enxergam que essa é a saída para o maior desenvolvimento de um país. Nesse sentido, além da promoção de uma educação laica, gratuita e universal, o modelo social-democrata oferece serviços básicos de saúde diretos, como hospitais, tratamentos e consultas médicas, e indiretos, como saneamento, auxílio no planejamento familiar e controle de natalidade. Países nórdicos, como a Finlândia, Dinamarca e a Suécia, oferecem planos de saúde a baixo custo para pessoas que não têm condições de pagar o plano mínimo estabelecido pelos planos de saúde, garantindo à população o total acesso a serviços de saúde de qualidade. A social-democracia foi promovida com êxito em democracias representativas, especialmente nos países como Finlândia e Suécia, sob propostas de serviços públicos de saúde, educação e segurança gratuita. Bom dia, boa tarde, boa noite, professores. Não sei quando vocês vão estar corrigindo isso, espero que vocês tenham me escutado, estejam me escutando bem. E eu vou estar começando a fazer a defesa do socialismo. Que o socialismo, de uns tempos para cá, de 2018
2020, vem sendo uma palavra que a gente prefere não estar comentando com os pais, sabe, tá ensinando sobre, porque, pelo menos com meus pais, né, que votaram no Bolsonaro, e tipo, socialismo, que sai daqui, vai pra Cuba, não sei o que lá, mas no fim eles acabam não entendendo realmente o que o socialismo tem de bom e traz para a sociedade, ao contrário do capitalismo. Um negócio sobre o capitalismo. O capitalismo deu certo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Tá, mas qualquer um que dá um giro pelo mundo capitalista vai encontrar o aumento da desigualdade, uma crise. Mas o que o socialismo significa, afinal? Geralmente temos aquela imagem, né, para vender que o socialismo significa que você tem que dividir tudo, tipo, que você tem que morar com 5 famílias na tua casa, tem que dividir o seu prato de comida, sua roupa, tudo. O socialismo não significa que você tem que defender a pobreza ou tirar aos poucos as pessoas que conquistaram. O contrário, ele defende a destruição das riquezas e, acima de tudo, defender a construção de um novo modelo de sociedade com valores novos. Isso, primeiro defende a vida acima dos lucros, que é o contrário do capitalismo, que eles acabam não se importando. Tipo, como tem um exemplo lá, na barragem de Mariana, eu acho. Eles tinham noção, aquela empresa tinha noção que estava irregular, que daqui a um tempo poderia sim vir a acarretar em uma catástrofe naquela barragem, mas por que eles continuaram? Porque eles iam perder dinheiro se eles parassem para consertar a barragem. Eles iam simplesmente perder dinheiro. Aí eles foram até o limite da barragem e acabou, né, o que aconteceu, né? Acarretando 300 mortes. E o que o capitalismo preza é a vida abaixo do lucro, e enquanto eu encho meu dinheiro, não importa se você está morrendo. Igual nos agronegócios. Por que eu vou comprar uma ração, uma produção melhor, uma ração pro meu, se eu falar pros frangos, assim, para as aves? Porque é mais caro, vai sair mais caro. Tudo que é natural e melhor é mais caro. O que é melhor? Fazer os agrotóxicos. Pronto. Não sei se é assim que se fala, não conheço. Se deixar os animais mais fortes de maneiras prejudiciais para a nossa saúde a longo prazo. Os agrotóxicos são para as verduras e tal. Que não prejudica, ainda polui os rios. E também com a desmatação das florestas, da Amazônia inteira. Eles não ligam pro dinheiro que tá entrando. E também o socialismo, ele defende um modelo igualitário, onde que a gente não consegue enxergar isso no capitalismo. Ou então um exemplo bem comum, que nos Estados Unidos o governo vai disponibilizar teste de coronavírus para quem for infectado, e se a pessoa não tiver o plano de saúde, que lá não tem SUS, né? Lá não tem sistema público, que não tiver plano de saúde, o que vai fazer? E não vai conseguir. E a pessoa que não tem plano de saúde, ela tem que pagar, né? Tipo, ela tem que ir lá e pagar com seu dinheirinho, ela não paga por mês. Ela vai ficar à mercê da doença, vai morrer. Muitos vão morrer por causa que o governo, ele enxerga, o governo pega aqui, ó, as empresas de plano de saúde, pega aqui e olha para a empresa e fala: meu querido. E o povo, é o que dá dinheiro, eles acabam prestando mais atenção, e quem tem como tá dentro desse meio capitalista, que acaba, querendo ou não, acabando com muitas famílias, porque o capitalismo é uma meritocracia, né? Tipo, pegou uma minoria e botou ali, ó. Pegou e jogou uma corrida, pegou uma grande parte da sociedade e pegou a minoria. Pronto, largada. Mas essa minoria saiu 80 km na frente. E quem que é essa minoria? Os ricos. Sempre são os ricos. Eu tô dando uma fala sobre os quatro pilares do socialismo, que é, o primeiro, a vida acima do lucro, sempre. Você tem que prezar o seu próximo, seu amigo, seu parente, antes de ganhar o dinheiro. Você não tem que pensar no que você vai receber em troca pela vida daquele cidadão. Ele é uma pessoa igual a você, então você tem que sempre se botar no lugar da pessoa. A igualdade, onde todo mundo é igual, não importa o seu gênero, a sua cor, todo mundo tem que ser respeitado da maneira igual e ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. A democracia, que tem que ser uma democracia justa, não tem que ser uma democracia que você, a cada 2 anos, você vai lá e vota em qualquer pessoa porque você está de saco cheio da politicagem que acontece. Por quê? Porque um tem mais dinheiro, é mais financiado do que o outro, e um consegue alcançar o outro. Mas esse um que tem bastante dinheiro, às vezes não é o melhor, mas é aquele que alcançou você porque ele teve mais oportunidade, não, ele teve mais dinheiro financiado por partidos, que ele pôde estar chegando melhor em você. E o quarto,
que ele acaba abrangendo, que é a solidariedade, que é totalmente ao contrário do capitalismo, que é cada um por si, a lei da floresta. É o maior vence o menor, mata o menor. Solidariedade é diferente disso. Eu tô com meu amigo menor aqui, ele não tá crescendo na vida, eu vou ajudar ele. Eu não vou tentar construir alguma coisa para derrubar ele e eu ganhar em cima dele. Olá, sejam muito bem-vindos ao trabalho de Geografia. E, bom, hoje a defesa do socialismo, eu vou responder uma pergunta que o professor fez para o grupo. Como valorizar o esforço dos trabalhadores se vocês exigem que todos os trabalhadores da mesma função recebem o mesmo salário? Primeiramente, isso é uma mentira, já que Marx e Engels não defendiam isso. Proudhon e Lassalle falavam que todas as pessoas do socialismo deveriam ganhar o mesmo dinheiro, da mesma função, né? E o que é errado. E bom, se esse problema existisse, como a gente pensaria numa solução? Primeiramente, os capitalistas pensariam na meritocracia, certo? Bom, pensariam? Estariam certos? Com certeza não. A meritocracia tem muita xenofobia, racismo e é completamente desigual. Além disso, se fosse no mérito normal da meritocracia, muitas pessoas das empresas acabam ganhando mais dinheiro do que os trabalhadores. Afinal, as pessoas são as donas das máquinas e elas acabam se aproveitando das pessoas que trabalham para elas, dando salários injustos e elas ganhando um monte de dinheiro. E bom, como é que a gente poderia fazer isso de um jeito que não fosse com meritocracia? Simples. A gente poderia pegar o problema do capitalismo e adequar ao socialismo. Ou seja, ao invés de visar o lucro, a gente visava a igualdade. A gente visava que as pessoas elas poderiam ter partes dessas máquinas primárias para produzir, das máquinas que são os donos da empresa que tem dinheiro, que tem elas. Então, a gente visaria a subsistência, a gente visaria a igualdade para as pessoas e assim a subsistência, o que ajudaria bastante na galera que precisa viver e precisa ter uma igualdade social. Claro que a galera não ganharia o mesmo salário por mesmo ramo, né? Quanto mais esforço, melhor. Porém, não seria como uma meritocracia que uma pessoa que vive na favela não teria as mesmas chances do que uma pessoa que vive numa família normal, mesmo com os pais pobres, pelo menos trabalhando. Uma pessoa que vive na favela só com uma mãe que é desempregada, enfim. E, além do mais, por trabalhos extras, por mais esforço, por mais trabalho, a pessoa conseguiria um dinheiro a mais no final do mês. Claro, com toda a visão de igualdade, né? Sem ser uma meritocracia exposta com o seu racismo e xenofobia e desigualdade altos para caramba. Bom, seria isso. Muito obrigado e até a próxima. Respondendo a última pergunta de por que a maioria das tentativas falharam, né? Olha, pesquisando, eu creio que a resposta seja os processos de transição, né? Porque se a gente olhar para a União Soviética, que é talvez o projeto mais conhecido, a gente vai ver que depois da morte do Joseph Stalin em 53, a União Soviética acabou por desandar, né? Porque o Gorbachev, se não me engano, ele não conseguiu manter uma estabilidade política, né, da União Soviética. Então acabou por se iniciar um processo de dissolução, né? No caso, as repúblicas satanistas acabaram ficando independentes e isso foi aumentando cada vez mais, né? Ele abriu mais a União Soviética ao Ocidente e tal, e acabou por se dissolver em 91. Então eu acredito que o processo de transição normalmente é quando essa ideologia acaba morrendo, né? Não, pelo contrário, na verdade o que acontece é que é uma ideologia focada mais, né, no coletivo, né? Porque ele tenta transformar a sociedade em algo mais igualitário através de uma ideologia mais coletiva, né? Mas ela não tem necessariamente nenhuma conexão com o individualismo, né? Pelo menos as pessoas em si. Então ela não vai, digamos assim, atrapalhar a vida
individual de cada um. O que ela vai ajudar ela vai simplesmente procurar formas de manter a igualdade nessa sociedade, né? Então, ela teoricamente não atrapalha de forma alguma na liberdade individual de cada um, né? Isso é algo que não acontece. O que acontece é que ela vai buscar a igualdade através de meios mais coletivos, né? Domínio de meios de produção e de subsistência, né? Subsistência para poder e ter a oportunidade de existir, né? De viver na sociedade, né? Os meios ali de sobreviver, de comida, água, esses direitos básicos, e os meios de produção para poder fabricar os seus produtos e manter o trabalho em nível normal, né? Mas essa ideologia não altera não as liberdades individuais de cada um, não. Isso acho que é bem curta, né? Eu acho que não tem muita ligação entre o socialismo e as religiões, no caso, né? Isso é outro fator, mas a ideologia diretamente não tem nenhuma conexão com religiões, né? Tem mais a ver mesmo com o domínio dos meios de produção e dos meios de subsistência, né? Então dá para dizer que isso daí pode ser uma falácia criada por grupos opostos, né? De ideologia oposta, para tentar barrar o alcance da ideologia, né? Mas diretamente não existe nenhuma conexão assim. E isso é uma das coisas que mais favorecem aos grupos opositores, né? Porque é algo fácil de ser aceito, né? Principalmente em lugares onde a informação ela acaba não chegando para todo mundo, né? Onde tem muita desigualdade social e falta de ensino, mas não existe nenhuma ligação direta, pelo menos até onde eu saiba, dessa ideologia com religião. Então a resposta seria não. Tendo em vista que o que acontece é que os meios de produção eles não vão ser dominados por empresários ou pessoas mais ricas dentro dessa lógica, o que acontece na verdade é que simplesmente vai mudar a dinâmica, né, de administração. Então, no caso, os trabalhadores vão dominar os meios de produção, né, os meios de produção. Sobre a redução de qualidade dos produtos e bens ofertados. Na verdade, o que pode acontecer é que exista uma redução na obsolescência programada, né? Que é algo muito comum no capitalismo. Mas não tem ao certo essa afirmativa não é muito precisa, né? Dizer que em si vai existir uma redução da qualidade dos produtos ofertados. Então pode-se dizer que é uma falácia, sim, e que não tem muito uma forma certa de dizer isso, porque existem diversas variações desse modelo e não é certo dizer que quando aplicado vai existir uma redução na qualidade dos serviços ofertados. Basicamente porque ele é aplicado muitas vezes em meio a crises políticas, né? Ou crises graves aí nos países. Então acaba entrando essa ideologia em meios conturbados, né? É uma transição normalmente. Por isso que às vezes acaba acontecendo de ter regimes autoritários com essa ideologia. E também porque normalmente como o começo desse processo de transição ele é difícil, né? Os governantes eles precisam às vezes ter posturas mais rígidas e alguns deles acabam se perdendo, né? Nessa forma de governar, de segurar o país
para atravessar essa crise. Então, por exemplo, na União Soviética a gente teve o Stalin, né? E ele é provavelmente talvez a figura mais conhecida aí das figuras autoritárias dessa ideologia, desse meio, né? E ele perseguia lá os opositores, criou os gulags, os campos de trabalho forçado, e normalmente ele tinha essa postura mais autoritária para governar o país, porque eles vieram de uma época difícil ali com os czares, que existia uma grande desigualdade social, e depois veio lá o Lenin primeiro, que morreu, e daí depois assumiu Stalin, né? Então, esses processos são complicados, porque, que nem já foi dito, eles passam por crises sociais, né? Crises nos países, nos lugares. E é por isso que, às vezes, eles acabam por entrar em ditaduras, né? Porque, às vezes, a pessoa no poder, ela acaba se corrompendo ou acaba perdendo a mão no controle, né? E na construção de uma democracia mais estável.